Olá, bem-vindos ao Opa News BR. Hoje, a gente vai mergulhar nos fatos e principalmente nos números por trás da mega operação que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Porque, sabe como é, né? Existe a versão oficial da história, mas os dados contam uma história bem mais complexa. Vamos juntos tentar desembolar isso. E para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do que aconteceu, tem um número que, olha, salta aos olhos de cara: 121. Esse foi o total de mortos no que foi chamada de Operação Contenção. É um número muito, muito alto. E isso obriga a gente a perguntar o que exatamente está por trás dele. Então, para a gente organizar o raciocínio, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vê os números gerais da operação. Depois, vamos tentar entender quem eram os mortos, qual a tal conexão nacional disso tudo e, claro, o que as autoridades disseram. E lá no final, a gente chega num ponto, um detalhe que pode mudar toda a nossa perspectiva sobre esse caso. Vamos lá, começando pelo começo, os fatos, os dados brutos da operação. Eles são a base para tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Ok, então vamos aos fatos. A Operação Contenção rolou nos complexos do Alemão e da Penha. O alvo, segundo a polícia, era a facção Comando Vermelho. O saldo final, de acordo com os dados oficiais, foi de 121 mortes. Desse total, 4 eram policiais e 117 eram civis, todos classificados como suspeitos. Beleza, com esses números na mão, a pergunta que não quer calar é: mas afinal, quem eram esses 117 suspeitos mortos? Agora a gente vai ver os dados que a própria polícia divulgou sobre o perfil dessas pessoas. E é aqui que a coisa começa a ficar mais detalhada. Daqueles 117 mortos, 99 foram identificados oficialmente. E dentro desse grupo de 99 pessoas, a polícia informou que 78 já tinham alguma passagem, alguma ficha criminal. E o detalhe vai além. Dentre aqueles que já tinham um histórico na polícia, 42 estavam com mandados de prisão em aberto por outros crimes. Esse é um dado que as autoridades usaram bastante para justificar a letalidade da operação. Outro ponto que as autoridades bateram muito na tecla foi que essa operação não era só sobre o Rio de Janeiro. A ideia é que os dados sobre a origem dos mortos mostrariam uma conexão que se espalha, na verdade, pelo Brasil inteiro. E o número que eles usam para sustentar essa tese é esse aqui: 40. Quase 1/3 dos mortos que foram identificados não era do Rio. Para a polícia, essa é a prova de que aquelas comunidades serviam como uma espécie de quartel-general da facção para o país todo. E se a gente olha a origem, de fato tem gente de várias partes do Brasil. O Pará aparece no topo da lista com 13 mortos. Logo depois vem estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, uma concentração que, na visão oficial, reforça essa ideia de uma base de operações nacional. A polícia também fez questão de destacar que, entre os mortos, estavam lideranças importantes do Comando Vermelho em outros estados. Nomes como Russo, do Espírito Santo, Chico Rato, do Amazonas e Mazola, da Bahia, foram citados como neutralizados na operação. Isso seria, em tese, uma grande vitória estratégica. Certo. Com todos esses números, as autoridades montaram uma narrativa bem clara sobre o porquê da operação e o suposto sucesso dela. Vamos dar uma olhada no que eles disseram. A declaração talvez mais forte veio do governador Cláudio Castro. Ao dizer que as únicas vítimas ali foram os policiais, ele deixou bem clara a posição do governo. Todos os outros 117 mortos não eram vítimas, eram agressores. E essa visão foi reforçada pelo secretário da Polícia Civil, Felipe Cury. Ele chegou a chamar os mortos de narcoterroristas e elogiou o que descreveu como um trabalho preciso de inteligência. A mensagem oficial, portanto, era essa: uma missão cirúrgica e muito bem sucedida. Mas é agora que a gente chega no nosso último ponto. Um detalhe que vem da própria justificativa legal para a operação ter acontecido. E é um detalhe que, olha, adiciona uma camada de complexidade bem grande a essa história toda. A pergunta-chave é a seguinte: a operação foi autorizada com base em uma investigação do Ministério Público que apontava alvos específicos, pessoas que deveriam ser presas. A questão é: esses alvos foram encontrados entre os mortos? A resposta, de acordo com as fontes que levantaram essa informação, é um número bem redondo: 0. Pois é, e aqui está o ponto central de toda a questão. Apesar de muitos dos mortos terem sim ficha criminal e até mandados de prisão por outros crimes, nenhum dos 99 identificados estava na lista de alvos da denúncia do Ministério Público. Aquela denúncia que, em primeiro lugar, autorizou a polícia a entrar lá. Isso deixa a gente com uma pergunta bem complicada.
De um lado, o governo afirma que desmantelou um QG nacional do crime e neutralizou criminosos perigosos. Do outro, o fato de que os alvos que justificaram legalmente a ação simplesmente não estavam lá. Então, como é que a gente define o resultado dessa operação? Foi um sucesso? Um fracasso? Ou algo bem mais complexo no meio do caminho? A resposta não é simples, e a reflexão fica para cada um. Se análises diretas ao ponto como esta, sobre os temas que realmente importam no Brasil, fazem sentido para você, já sabe, se inscreve aqui no canal do Opa News BR para não perder as próximas. Valeu pela companhia e até mais!